objetivo desse vídeo é falar um pouco sobre o Slide Mestre e suas vantagens no uso do PowerPoint. Quando você estiver criando um PowerPoint, a primeira coisa que fazemos é inserir objetos nos nossos slides. Então, por exemplo, eu vou criar alguns slides em branco. Eu preciso colocar o logotipo da MLF na parte superior. Clicando em inserir imagens, podemos adicionar rapidamente a imagem no slide, ajustá-la, e essa imagem pode servir de padrão para os demais slides. Copiando essa imagem com Ctrl C, posso clicar em cada um dos slides e colar. A garantia que ele vai ser colado na mesma posição é certa. Mas o que nós estamos fazendo aqui é a forma errada de trabalhar com o layout dos nossos slides. Por quê? O trabalho de criação é individual. Além disso, podemos cometer o erro de copiar mais de uma vez um slide, um objeto sobre o outro, e a cada colagem que nós fazemos do objeto, ele vai ocupando seu espaço no arquivo. Esse não é um método que nós desejamos trabalhar. Na MLF, nós vamos padronizar os documentos e a comunicação interna, externa e também para treinamentos. Como vocês podem perceber, eu tenho um slide em branco e eu gostaria de criar uma capa para um curso. Ao invés de desenhar e colocar todos os elementos perdendo tempo na diagramação, podemos escolher Layout e utilizar um layout já pronto que está vindo do slide mestre do PowerPoint. Ao clicar sobre o slide mestre sobre a capa, os elementos visuais já serão inseridos automaticamente. Como você pode observar, a imagem ela não é selecionável, os elementos visuais não são selecionáveis e nós temos já dois campos chamados de espaços reservados para que você possa clicar, digitar o tema e na sequência um espaço para o subtítulo. Instrutor Alessandro Trovato. Uma vez inserido o elemento, você pode ajustá-lo, não há problema algum em ser feito isso. Você pode mudar suas características, mas o principal, que é a imagem, ela foi utilizada uma única vez no layout. Quando adicionamos um novo slide, ao invés de adicionar um novo slide e fazer toda a sua diagramação, podemos escolher um modelo, como por exemplo, precisamos inserir num slide com o logo da MLF uma imagem. Podemos escolher o modelo em branco 3, que já vamos ter o nosso rodapé padronizado. Esse modelo é só um teste que eu fiz para a gravação desse vídeo. Você vai ver o logotipo na parte superior da tela, nenhum dos objetos é clicável, e você tem todo o seu espaço do slide pronto para trabalhar com textos e trabalhar também com informações. Alguns layouts podem ser adicionados também para a colocação de textos, como é o caso deste aqui. Ao adicionar o slide imagens, você viu que ele não adicionou um novo slide em branco, ele simplesmente trocou o layout que estava aplicado para imagens e detalhamento. Quando clicamos sobre uma caixa de texto, podemos escrever o texto, porque ele já vai estar padronizado no padrão, nas cores e no formato que é necessário para aquele estilo de documentação. Alguns elementos e espaços reservados têm funcionalidades específicas, como por exemplo esse. Ao clicar sobre esse botão, podemos adicionar uma imagem. E você vai ver que a imagem ela vai se ajustar ao espaço que ele tem disponível. Podemos fazer ajustes com a ferramenta de corte, clicando na imagem e redimensionando ela dentro da sua área. Ou você pode inclusive redimensionar o objeto dependendo da necessidade. Ao fechar a ferramenta de corte, temos o slide com o objeto pronto. Se eventualmente você deletar essa imagem, note que o espaço reservado volta para a posição original. E se você não precisa desses layout mais, pode simplesmente substituí-lo por outro. Por exemplo esse, que é mais completo. Aqui podemos escrever textos, podemos colocar o nome da atividade. O logotipo também já é padronizado, juntamente com o rodapé. Nós estamos montando um modelo padronizado para a MLF para que você tenha, num conjunto de layouts, slides mestres para serem utilizados internamente, externamente para os clientes ou ainda para ministrar treinamentos. Esse exemplo que eu coloquei é só uma demonstração. Por exemplo, no slide 2, eu gostaria de apresentar a MLF. Ao invés de escrever o texto novamente, podemos definir o próprio slide de apresentação de empresa. Esse elemento que foi herdado do anterior, posso apagá-lo, sem prejuízo para o texto que está aqui. Como acessamos um slide mestre e como criamos um layout específico? Ao clicar em Exibir, temos na galeria Modos de exibição mestres
3 itens: slide mestre, folheto mestre e anotações mestras. Nós vamos trabalhar com slide mestre. E é aqui dentro que nós temos toda a estrutura que você viu para o uso do usuário. Esse primeiro slide, número 1, é o slide principal. E como vocês podem perceber, todo o slide está hierarquicamente dependente dele. Se você colocar um elemento visual nesse primeiro slide, por exemplo, eu vou inserir o logotipo da MLF na parte superior da tela. Você já viu que o logotipo apareceu em todos os slides, olhem só. Então, quando você faz uma alteração no primeiro slide, automaticamente essa alteração vai se refletir para todos os demais. Cabeçalhos, rodapés, o que é padronizado. Só que em alguns momentos nós precisamos padronizar o slide ou criar um padrão específico para ele, por exemplo, como esse caso da capa. É no slide mestre que eu consigo clicar na imagem, clicar no elemento de texto que eu adicionei e nos outros elementos gráficos e fazer a sua configuração. Nós vamos criar um slide novo. Então, na parte inferior, eu vou adicionar um novo layout. Veja que ele vem com layout padrão. Podemos selecionar tudo e deletar. É um slide em branco que você pode criar. Podemos reaproveitar o rodapé de outro slide. Podemos aproveitar elementos visuais, como é o caso aqui do logotipo da empresa. E nesse caso específico, imagine que nós queremos uma área para texto e uma área para colocar imagens, como instruções de procedimentos ou levantamentos de escopo do cliente. Você não deve clicar em inserir formas ou a caixa de texto por aqui. Porque quando você for para o layout principal, essa caixa de texto não vai se tornar utilizável. Você deve utilizar no slide mestre, inclusive existe uma guia específica para isso chamada slide mestre. Você deve utilizar um botão chamado de inserir espaço reservado. A interação usuário-slide é feita pelos espaços reservados. Então nós vamos fazer a adição de um slide para texto, de um espaço reservado para texto. Vou desenhar na tela. Lembrando que PowerPoint, quando apresentado, utiliza 100% da página. Não é necessário deixar muito espaço, muita margem no seu texto, porque isso é perda de espaço útil na apresentação. Então eu vou colocar essa caixa de texto quase encostada, né? Eu vou reduzir um pouquinho o seu espaço. Com a seta do teclado você consegue ajustes finos também de posicionamento. Arrastando pela tela você também verá as linhas guias que vão auxiliar no processo. E ainda você pode utilizar as ferramentas de alinhamento, como por exemplo, posso alinhar no centro do meu slide. Precisaria fazer apenas um ajuste do meu tamanho para compensar o rodapé. Mas vamos lá. Assim que fizer o ajuste do elemento na tela, você pode clicar sobre a borda da caixa do espaço reservado e eu já vou mudar as suas configurações. Por exemplo, não gosto desses subníveis. Podemos eliminar todos esses textos, eliminar o marcador e ao formatar o texto, você pode escolher a fonte que já deseja para o elemento. Por exemplo, eu quero a fonte Abadi Extra Light. Nós vamos reduzir o seu tamanho e ele já vai vir centralizado para o usuário no meio. Vou reduzir a sua largura, pois o espaço principal que nós vamos ter aqui é para inserir uma imagem. Desistir do logo, podemos deletá-lo, para que o próximo espaço reservado que você vai adicionar, veja só, que é a imagem, ocupe totalmente o espaço que nós temos disponível. Se você não vai utilizar uma imagem que vai ser inserida a partir do seu computador, você pode deixar esse espaço em branco e colocar uma pequena informação, um texto cinza aqui no fundo, indicando que é o espaço para a imagem. Mas como nós sabemos para que é essa sua utilização, não precisamos nos preocupar. O texto você pode alterar, então eu vou colocar um texto diferente. Descreva detalhadamente o escopo do trabalho e a imagem ao lado. Perfeito. Então essa informação, quem vai ver é a pessoa que está construindo o slide. Quando nós fechamos o slide mestre, aliás, antes de fechar o slide mestre, eu vou clicar com o botão direito nesse slide e vamos renomear esse layout. Vou chamá-lo de texto por imagem para escopo. Quando clicar em renomear,
Podemos fechar a exibição do slide mestre. Vou adicionar um novo slide e você vai ver que está pronto para usar. Eu posso clicar nessa caixa de espaço reservado e colocar o texto que eu quiser. Ele vai ser aceito rapidamente. Deixa eu usar aqui uma instrução, vamos ver se vai funcionar. Funciona. Então está aqui o texto com a descrição. Nada impede que você, depois de usar o slide mestre, venha no seu slide e faça alguns ajustes necessários, como tamanho de fonte, espaçamento entre parágrafos, centralização do seu texto. Está aberto para fazer as alterações em qualquer momento, mas o principal, que é o layout, você não precisa perder seu tempo para criar. Ele já está pronto e ele vem a partir do slide mestre. E para inserir a imagem aqui do lado, poderíamos simplesmente usar o recurso que temos em mãos, inserir a imagem e teríamos já o ponto, né, principal, que é a descrição do que, e não perdendo tempo para fazer exatamente a criação desse slide. Se esse layout aqui ficou ruim e vocês precisam alterar, a qualquer momento pode ser escolhido um outro layout. Digamos que começamos um layout com um rodapé, um título e um logo, mas você percebeu que precisa de um novo slide como o anterior. Ao invés de apagá-lo, pode mudar o próprio layout imediatamente. Os elementos são removidos e você fica com um novo layout pronto para ser utilizado. Sempre que quiser voltar para o slide mestre, clique em Exibir, Slide Mestre. É possível usar vários slides principais, desde que a comunicação seja muito diferente. Então, ao invés de criar vários slides, nós vamos criar um slide mestre para a comunicação interna, nós vamos criar um slide mestre na sequência, que basta clicar em Inserir Slide Mestre. Esse é padrão, como vocês podem perceber. Nós vamos criar um para comunicação externa e também podemos criar outro ainda para treinamentos. Se algum slide ou algum layout não é utilizado, vocês podem eliminar completamente todos os desnecessários e deixar apenas um, se é o caso. Podemos deletar o slide a qualquer momento. E você pode, parando o mouse sobre o slide, verificar qual o slide que está utilizando aquele slide mestre no momento. Se você tentar apagar um slide que está em uso, ele não apaga. É preciso trocar o slide na apresentação para depois você conseguir apagá-lo. O slide mestre é uma ferramenta de produtividade. Com ele, você consegue prever quais são os layouts que você vai utilizar sem ter que ficar perdendo tempo fazendo a criação desses slides. Inclusive, no slide mestre existe inclusive um totalmente em branco, para que você possa, por exemplo, colocar uma imagem em tela toda, sem ter o logo atrapalhando ou o rodapé. Você pode redefinir e criar suas próprios modelos, as suas próprias estruturas, lembrando sempre de colocar o espaço reservado quando você quiser. Um gráfico, uma tabela. Porque se você utilizar os elementos visuais convencionais, vamos aqui usar um layout novo. Vamos pegar esse próprio que eu acabei de criar. Se eu inserir uma forma, ou se eu inserir uma própria caixa de texto aqui dentro, vou colocar aqui teste. Ao fechar o slide mestre, voltando para a apresentação, observe, eu não consigo alterar essa informação. Ela está fixa no meu slide mestre, que é o modelo que ele usou para criar o meu layout. Eu preciso interagir com o slide mestre. A partir do momento em que nós desenvolvermos a comunicação visual da MLF, você receberá uma apresentação como essa, chamada de modelo PPT, para que você possa utilizar a estrutura de slide mestre que você tem aqui. Se você vai fazer alterações na estrutura do slide mestre, então entre em contato primeiro com o Giovanni ou com a Melissa para pedir autorização ou para fazer a sugestão para inclusão no modelo padrão da empresa. Teremos uma pasta no futuro onde todos os slides e todos os materiais de comunicação padronizados serão inseridos. E você vai buscar o layout sempre que precisar construir algo novo a partir dele. Lembre-se, o slide mestre é a solução ideal para você, porque ele ganha produtividade. Digamos que você não gostou desta fonte e o próprio MLF resolveu decidir trocar. Não é necessário clicar nessa caixa de texto e fazer a substituição na própria apresentação. Devemos entrar
no slide mestre, porque se fossem 10 slides que estão utilizando essa capa, você teria que fazer isso 10 vezes. Com o slide mestre, basta você vir até aqui, fazer a substituição da fonte, vamos colocar uma aqui bem diferente, basta fechar o slide mestre, que automaticamente todos os 10 slides que estão associados com aquele elemento já sofrerão as alterações. A partir desse ponto, então, você pode alterar títulos, alterar posicionamento de logos, fazer alterações em rodapé, sem se preocupar. É dessa forma que o slide mestre trabalha. No futuro, gravaremos um vídeo para mostrar como utilizar o slide mestre final ou o slide mestre proposto para a nossa comunicação visual. Qualquer dúvida, fico à disposição.